Minha mãe foi transferida como parte do trabalho dela, então veio eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. A minha amiga, Alessandra, ela começou a dar aula aqui. Aí meu mestre perguntou se alguém poderia ajudar e eu me ofereci. E eu vim para a Irlanda para tentar um sonho de viver de capoeira. Meus pais tiveram problemas financeiros no Brasil e a minha irmã já estava morando aqui, que ela já estava fazendo intercâmbio, então acabou que a gente veio morar, eu, meu pai e minha irmã, e minha mãe, todo mundo aqui. Eu me mudei para a Irlanda para poder estudar, para terminar o meu pós-doutorado em estudos literários, que foi sobre o escritor Oscar Wilde. Então eu decidi vir aqui para poder fazer pesquisa de campo a respeito dele. Eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos no final desse ano. E eu moro em Castleknock, em Dublin 15. Eu me mudei pra cá em agosto de 2015, então vai fazer 6 anos. Geralmente eu acordo, umas 6h30 da manhã, umas 7 horas, me troco, escovo os dentes, tomo café da manhã e vou pra escola. A gente queria abrir a primeira padaria mais tradicional brasileira e conseguimos, todo mundo gosta da nossa comida, raramente alguém reclama, mas por enquanto tá tudo indo ótimo e todo mundo adora a comida. Bem, no começo, essa cozinha que a gente está aqui agora, ela era panificação e doce. Então, panificação era durante o dia e doce era a partir das 7 horas quando fechava. Então, geralmente eu ficava aqui, meu pai me pedia para cortar os morangos lá na frente, para fazer a torta de morango, aí vai ajudando, misturando uns molhos, um gel de brilho para torta de morango, essas coisas. Eu moro na Irlanda há 2 anos, eu moro em Blanchardstown e eu tenho 16 anos. Assim, quando eu cheguei eu não gostava, eu achava a ideia legal, mas aí depois quando eu realmente mudei, eu vi que eu não gostei muito de vir pra cá. Mas agora que a minha vida já está estabelecida, que já está mais fixa, eu gosto. Eu ficava na escola até umas 4 da tarde e aí depois eu voltava para casa e depois quando eu voltava para casa eu fazia meus deveres de casa e quando eu terminava eu também gostava de ir pro parque, dar uma caminhada no parque ou andar de skate, né? A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Eu tenho 39 anos, sou professor, moro aqui na Irlanda 4, dou aula de português aqui também. O Departamento de Educação, através de um projeto chamado Post-Primary Languages Ireland, implementou e vem implementando português como língua curricular nas escolas. E eu sou um dos professores que está implementando esse projeto no país. Ser um professor na Irlanda, um professor imigrante brasileiro na Irlanda, ensinando a minha linguagem, para mim é um motivo de orgulho. Primeiro, orgulho pela minha pátria, pela minha língua, pela qual sou apaixonado, mas principalmente de poder levar para os irlandeses essa experiência de quem somos nós brasileiros, né? Desfazer os estereótipos. Para os brasileiros, principalmente como uma herança cultural, uma herança familiar, uma herança afetiva da língua, de entender a língua e a cultura e a identidade de onde esses adolescentes vieram ou de onde os familiares desses adolescentes vieram, né? Então é muito importante, mas além disso é muito importante também que os alunos irlandeses tenham contato com a nossa língua, com a nossa cultura brasileira, para eles entenderem quem somos nós brasileiros morando aqui, para que os imigrantes brasileiros sejam mais bem recebidos, mais bem entendidos e as relações sociais entre a comunidade brasileira e a comunidade irlandesa sejam mais serenas, mais afetuosas.
Tenho 33 anos, estou aqui na Irlanda há 6 anos. No final de 2008, eu conheci meu mestre Peixe Cru. Eu treinei na antiga escola da capoeira com ele e hoje eu treino com ele na comunidade de capoeira. Eu vim aqui para a Europa através da Diamantine e a Alessandra. A minha amiga, a Alessandra, ela começou a dar aula aqui. Aí meu mestre perguntou se alguém poderia ajudar e eu me ofereci. E chegando aqui, a gente bateu nas portas, tentando, né, viver de capoeira, dar aula. E sempre porta fechando, porta abrindo, né? Mas a gente sempre manteve ali a chama da capoeira. Depois da pandemia, eu me mudei para cá, nessa casinha aqui, e eu comecei a tocar berimbau, chamar amigos para treinar, né? Amigos capoeiristas treinar comigo aqui. E eu comecei a tocar berimbau, as pessoas começaram a ver, escutar, né? Aí veio a ideia, fazer um projeto na rua, né? Jogar capoeira na rua. Só que eu não sabia da dimensão que ia ser, né? Foi de coração. Capoeira, além dela ter o aspecto cultural, educacional, ela traz muito o autocontrole pessoal. Além de tudo, a capoeira é manifestadora da cultura brasileira, culturas africanas, entendeu? E ela é divulgadora da língua portuguesa. E algumas línguas, né, africanas também, através de músicas, através da história. A capoeira, ela passa a história do Brasil através das músicas também, entendeu? Eu acredito que quando nós estamos fora do nosso país, é muito mais importante nós mantermos vivo não só o idioma, não só o universo cultural, mas mantermos vivo o sistema cultural que nos cerca, histórico que nos cerca, e mantermos a nossa identidade enquanto herança brasileira. Pessoalmente, principalmente na escola, os meus amigos foram muito abertos, eles me ajudaram desde o primeiro dia, sabendo que eu não falava inglês, eles falavam, o nome disso daqui é tal coisa, aí eu notava na cabeça, falava, tá, nova palavra, essas coisas. Então eu não tive que lidar com muito preconceito, mas lógico que aqui e lá tem pessoa que vai falar, ele é imigrante, não é daqui, e não sei se me trata diferente por causa disso, mas até agora nada horrível, nenhuma experiência ruim. Olha, uma das dificuldades que eu passei foi o inglês. Eu tive dificuldades com o inglês, sim. E, eu tenho muita sorte que eu tive pessoas na minha escola que me ajudaram com isso, fora da escola também. E outra dificuldade que eu tive é que, aqui existe um certo preconceito com imigrantes. Mesmo que tendo muito imigrante, ainda existe um certo preconceito. E, infelizmente, eu já passei por isso. Então, não foi uma experiência muito legal. Então, eu acho que, a Irlanda ideal seria alguma coisa que os brasileiros tenham uma oportunidade de não ter que gastar tanto, para vir, e sem ter essa coisa do preconceito. Então, eu acho que, tirando esses dois, seria muito melhor. Aceitar pessoas diferentes e culturas diferentes, isso aí para o mundo inteiro vai ser uma vantagem. Então, não só a Irlanda precisa disso, mas qualquer pessoa que é ou racista, ou homofóbica, ou que pensa de um jeito que certa pessoa tem que ser tratada pior porque ela é diferente, essas pessoas têm que mudar. Então, para a Irlanda, se essas pessoas mudarem, então vai ser perfeito. Eu acho que falta menos regras e mais consciência. Né? Porque além das regras que tem institucional aqui, as pessoas inventam regra, né? Eu sou mais velho aqui, eu tenho isso aqui, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que ter mais compaixão
e integração, entendeu? Eu acho que aprender a aprender, né? Não achar que está sabendo, né? Porque assim, eu acho que eu ainda sou um bebê por 6 anos aqui, né? Eu estou aprendendo, né? Culturalmente, né? E me transformando, né? De um modo geral, a Irlanda é um país que recebe bem os imigrantes. Não é à toa que nós somos tantos brasileiros aqui, senão não viríamos. O que talvez precise melhorar é a questão burocrática do país, que já é histórica, e fazer com que os irlandeses, que não tinham costume de receber os imigrantes, comecem a entender o que é um imigrante no seu país, para que o racismo que existe, os problemas de xenofobia que existem, possam ser minimizados e a comunidade, principalmente a brasileira, que é tão grande aqui, nós somos quase 50 mil brasileiros vivendo nesse país pequenininho, nós possamos ter um pouco mais de espaço, de alegria e não nos sentirmos tão afastados dos irlandeses. A minha perspectiva do mundo quando eu morava no Brasil era muito menor. Eu conheci países que eu não sabia que existia, eu só soube que existia porque eu conheci pessoas diferentes que mudaram e vieram para a Irlanda também. E eu aprendi muita coisa, cultura, comida, eu aprendi muita coisa sobre esses lugares e isso eu acho uma coisa muito legal. Eu aprendi inglês, que é sempre útil porque todo país fala um pouco de inglês, então vai ser útil pro resto da minha vida. E também eu tive minha adolescência aqui, né? Ainda estou tendo minha adolescência, me mudei para cá com 10 anos, então a maioria dessa época era eu me apegando à Irlanda e é o lugar que eu cresci mesmo, que eu tive a maioria da minha vida com os meus amigos, essas coisas. Eu posso dar comida para os meus amigos, eles começam a se apaixonar pela comida também, então dá um pouquinho do sabor do Brasil, por dizer, é ótimo para os meus amigos, que aí deixa uma mente mais aberta ainda e deixa eles conhecendo culturas diferentes. E principalmente o que nos faz tão brasileiros é celebrar a vida sempre ao redor de uma mesa com comida. E isso é típico do nosso povo. E trazer isso para cá, nos unindo enquanto comunidade, para que nós possamos compartilhar essa mesa, que não é só uma mesa de comida, mas é uma mesa de experiências, é uma mesa de afetos, é uma mesa de cuidado de um com o outro, seria fundamental para nós mantermos nossa cultura viva nesse país. Da janela daqui de casa, espio o mar, espio o Atlântico, olho as ondas, olho o céu, olho o sol. E também olho para casa, olho para o Brasil, do outro lado, ao sul dessas águas. Será que um dia as águas que estão aqui, nos mares da Irlanda, já me banharam nas praias de Copacabana?